monitor para cuidar, você precisa daí ficar, né, com ele lá, amém? Glória a Deus. Queria honrar aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui na igreja? Glória a Deus, ali, mais alguém? Uma salva de palmas a esses irmãos, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui conosco, nós estamos chegando aí, esse é se não me falha a memória, o penúltimo culto do ano, né? Somente dia 28 agora, então nós temos mais um culto, que seria do dia 28, já entramos em 2026, então o ano, se foi de 2025. Eu acho que era isso, né? Nós temos hoje um momento especial, onde nós vamos fazer depois, a troca de presentes, né? Nós vamos ter um momento, de nós fazermos a troca dos presentes aí, você que trouxe seu presente, segure na sua mão, você, sinta-se à vontade depois para fazer isso ao final. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler João, capítulo 1, versículo 14. O Evangelho de João é o evangelho mais lido no mundo, o Evangelho de João é o evangelho mais distribuído em todo o mundo, talvez você já tenha recebido o exemplar do Evangelho de João, porque ele foi o evangelho mais distribuído, no mundo. E o Evangelho de João tem uma singularidade. Ele, mostra Jesus como Deus. A característica, e aquilo que João se propõe a escrever é que Jesus é Deus, amém? Você crê nisso? Então, é um evangelho maravilhoso. Nos últimos meses, eu tenho lido bastante o Evangelho de João, e tenho sido tremendamente abençoado. Então, fica aí já a dica, irmão. Leia o Evangelho de João, e você vai se encantar ainda mais por Jesus, amém? Eu queria ler o versículo 14, João, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus vai falar assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça por um instante, nós vamos orar. Nosso Deus, nós te rendemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós entregamos ao Senhor a nossa adoração com as nossas canções. Nós entregamos as nossas ofertas aqui como um ato de adoração. E agora, Senhor, nós queremos honrar o Senhor, entregando a Ti a nossa atenção, porque nós sabemos que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sabemos que há algo a ser dito. A igreja é esse lugar onde a palavra do Senhor, é proferida, e onde o Senhor alimenta a nossa alma, o nosso coração, nosso espírito. Nós pedimos agora uma compreensão, não uma compreensão natural, não uma compreensão de sabedoria humana, mas uma compreensão espiritual, Senhor. Aquela que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, que nenhuma escola pode ensinar, mas a compreensão de quem Tu és. E isso só pode acontecer através do Espírito Santo. Por isso eu oro no nome de Jesus, que cada um aqui possa ter um encontro real, genuíno, verdadeiro, hoje, nesse momento, contigo, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus fala. Deus, eu oro, Pai, para que qualquer distração, qualquer pensamento, qualquer ansiedade, qualquer dúvida no nosso coração, que ela saia agora, Senhor, e que a nossa mente esteja voltada, Senhor, ao entendimento pleno da Sua vontade, do Seu querer. Eu oro, Pai, que no nome de Jesus eu possa sair daqui alguém melhor, mais próximo, mais parecido contigo, porque é isso que queremos, Senhor, cada vez mais estarmos
mais parecido contigo, Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém, eu creio. O mês de dezembro, meus irmãos, ele é um mês bem diferente, né? Um mês de festa, é um mês, não sei você, mas quando nós entramos em dezembro, o primeiro dia de dezembro, parece que já muda a atmosfera, né? A rua, as pessoas, eu sinto isso, sempre senti isso, né? Com essa mudança, porque é um mês onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Talvez você possa falar, né, ser um daqueles que fica falando, não, Jesus não nasceu em dezembro, ele não nasceu no dia 25, e é verdade, irmão, você está certo, né? Jesus não nasceu em dezembro, no dia 25, né? Mas é um mês que nós, né, escolhemos, que foi escolhido para celebrar Jesus, o seu nascimento, e certamente em um dia ele nasceu. Então, o Natal é isso, e o Natal se baseia-se em troca de presentes, né, em luzes coloridas, né, como a pastora Daiane pregou, né, em enfeites. E sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto, nós percebemos algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O próprio Deus se fez presente para as nossas vidas, e esse é o maior significado, a maior bênção, a maior herança que nós podemos receber de Jesus. E Jesus que se fez presente. E esse é o tema da mensagem hoje. Jesus que se fez presente. E a cultura onde nós estamos inseridos diz que presente, né, que você dar algo de valor para alguém, muitas vezes envolve merecimento, envolve reciprocidade, né? Eu presenteio quem eu tenho afinidade, quem eu gosto, quem me fez bem, em quem eu tenho contato. Mas quando a gente olha para a Escritura, para esse texto, você percebe que Jesus veio para esse mundo aqui para nos presentear, não mais por mérito, não mais por merecimento, mas por amor a nós. E esse é o cerne, né, de todo o Evangelho de Cristo, de toda a história, de todo o coração de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus se fez presente. O Natal então confronta a lógica humana, onde, né, nós celebramos, distribuímos presentes uns aos outros, né, por afinidade, como eu já disse, mas Jesus, né, veio se fazer presente, muitas vezes, irmãos, para quem, né, não dá nem mínimo valor a Ele. Natal então não é Deus enviando um presente, irmão. Natal é Deus se tornando o presente. Ele se tornou o presente para as nossas vidas. O maior presente que eu e você podemos receber, muito maior do que qualquer bênção material desse mundo, do que qualquer alegria desse mundo, muito maior do que qualquer preciosidade que esse mundo nos oferece. O maior presente que eu e você recebemos é Jesus, o nosso Senhor. E Ele se fez presente, como João fala aqui, né? João fala essa verdade, quando ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e através disso nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, do único do Pai. Esse versículo tem falado muito ao meu coração, porque expressa, né, o amor de um Deus todo-poderoso, um amor de um Deus Senhor de todas as coisas, Criador de todo o universo, irmãos. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não tem o discernimento da dimensão de quem Deus é. Eu tenho algo comigo, né? A Letícia é a minha companheira nisso,
Nós gostamos muito de ver o céu, né, Lili? Ver as estrelas. Eu tenho um telescópio lá em casa. Faz tempo que eu não monto ele, mas eu tenho lá, nós acompanhamos. E sabe, quando a gente olha para o céu, você vai perceber que existem milhares, milhões de estrelas, muitas que nós nem percebemos. Grandes, maiores do que o sol. Nós vemos o tamanho de Deus, que conhece cada uma delas, que sabe exatamente o que é cada uma delas. Um Deus que criou todas as coisas, irmãos, mas que se fez carne, que se fez homem, que desceu a essa terra, por um objetivo somente, por amor a mim e a você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu queria falar sobre isso. Primeiro ponto dessa mensagem é: o que significa Deus se tornar presente? O verbo que se fez carne. Antigamente, quando o Evangelho de João foi escrito, existia, um domínio da cosmovisão da época, era um domínio grego, a cosmovisão, grega, a sabedoria do homem, do mundo, era baseado na filosofia grega. Indo para os gregos, o logos, que é a palavra, ou o verbo, como nós conhecemos aqui, era uma razão, era algo impessoal, era a sabedoria que governava o universo. O que João está falando aqui é algo escandaloso para aqueles homens, para o tempo. Ele diz que o verbo, aquilo que eles se amparavam, a razão, a sabedoria, a inteligência, ele não era mais algo impessoal, mas o texto diz que essa razão, que essa sabedoria agora tinha se feito carne. Então, a razão eterna, a razão de todas as coisas, da existência do homem, nesse momento da história se faz carne, e o texto diz que Ele habita em meio de nós. Esse é o nosso Jesus. Por isso nós temos como Jesus como o verbo que estava no Gênesis, na criação do universo, mas agora no novo Gênesis, que é João, está novamente no mundo. E Jesus, que antigamente visitava o homem, dessa vez o texto diz, tabernaculou, ele habita hoje no meio dos homens. E esse é o maior presente que eu e você podemos receber da parte de Deus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, agora está no nosso meio. O verbo se fez carne, e essa é a grande alegria que hoje nós celebramos aqui. Por isso esse dia 25, é um dia de muita alegria, porque nós celebramos o verbo que se fez carne, Jesus, nosso Senhor. E por que Jesus, então, se torna um presente para o homem? Jesus se torna um presente para o homem, porque Jesus, Ele nos ama. Jesus nos ama. Jesus ama a minha vida, ama a sua vida. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez o Natal seja uma época muito difícil. Talvez seja um tempo difícil para você. Talvez seja um tempo de luta. Talvez seja um tempo onde você não vê esperança, pelo que a vida lhe proporcionou. Mas saiba de algo, irmão, irmã, Jesus se fez presente para a sua vida, porque Ele ama você. O amor. Amém, obrigado. Eu estava sem meu tablet, irmão. Olha só, glória a Deus.
Isso é o amor de Deus. O cristianismo, então, nos ensina que os homens não sobem até Deus. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião que nesse mundo exista é que Deus desceu até os homens. Diferente de qualquer outra religião onde é necessário um esforço, onde é necessário uma peregrinação, onde é necessário, um sacrifício, enfim, qualquer outra coisa para acessar essa divindade. No cristianismo não existe isso. No cristianismo nós vemos o Deus Todo-Poderoso, no seu alto e sublime trono, descendo até o homem. Por quê? Pelo amor que Deus tem pela vida do homem. A palavra de Deus vai falar que Deus deseja que todos se salvem. O plano de Deus original nunca foi mandar ou levar o homem ao inferno. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus deseja que todos se salvem, porque Deus amou, Ele ama cada um de nós de uma forma exponencial, no qual nós não conseguimos entender. Esse é o amor de Deus. Por isso significa que Jesus se fez presente, porque Ele novamente nos trouxe acesso àquilo que estava perdido. E hoje nós celebramos isso, amém? Habitou entre nós, segundo ponto, a proximidade de Deus. A palavra habitou remete ao tabernáculo. Em algumas versões, se você ler aí, está Jesus tabernaculou. O tabernáculo foi uma ordenança de Deus, no deserto, para que o povo, para que o Senhor fosse representado naquele lugar. E o tabernáculo então representava a presença de Deus em meio ao seu povo, Enquanto o povo de Israel, ele acampava em volta do tabernáculo, O tabernáculo ficava exatamente no meio do povo, O que significava que a presença de Deus estava no meio do povo. Mas agora o texto fala, João fala no novo Gênesis, na nova releitura do Antigo Testamento, diz que Jesus então tabernaculou, habitou no nosso meio. Isso significa o quê? Que no passado Deus estava atrás de um véu. O Santíssimo Lugar era separado por um véu, por isso nós cantamos, o véu que separava já não separa mais, Talvez você não saiba, mas era um véu que separava, uma cortina grossa, que separava, o santo lugar do santíssimo lugar. E Deus estava lá, representado pela Arca da Aliança. Mas agora, na nova aliança, Deus se torna acessível, porque o Verbo, que é Jesus, está no nosso meio, amém? Glória a Deus por isso. E o que antes era inacessível, onde somente um homem, uma vez por ano, entrava naquele lugar e fazia o sacrifício pelo pecado do povo, agora se torna acessível através de Jesus Cristo. Por isso nós falamos e nós temos na palavra de Deus, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Através de Jesus hoje nós temos acesso, a Deus. Através de Jesus hoje nós temos acesso ao Pai. Antes o que era inacessível, através de Cristo Jesus, o maior presente que eu e você recebemos se tornou acessível. Aquilo que era limitado, aquilo que era restrito, agora, através de Cristo Jesus, é ilimitado. Então não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, eu estou na presença de Deus e nunca saio dela. Essa é a verdade, irmãos.
aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, aquilo que, nos separava, que causava, uma separação entre homem e Deus, agora através de Cristo Jesus foi rasgado. Sabe, irmãos, quando nós olhamos no passado, a presença de Deus era temida pelo povo. Há um episódio, onde Moisés está no Monte Horebe e a presença de Deus vem sobre aquele lugar e aquilo assusta todo o povo de Israel, e eles se assustam com a presença de Deus. Então, a presença que antes era temida, hoje se tornou uma presença vulnerável. Nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo, nós conhecemos as profundezas de Deus. E sabe o que é maior e melhor, irmãos? Porque esse Deus, que é o Espírito Santo, Ele mora sob o coração de cada um de nós. Cada um de nós. Hoje eu e você somos um sacerdócio, um templo, onde eu e você carregamos a presença de Deus no nosso coração, através de Jesus Cristo, o maior presente que nós podemos receber, amém? Você está entendendo? Essa é a presença. Sabe, irmãos, o cristianismo não oferece apenas um consolo, oferece apenas um consolo para os seus dias maus. É muito mais do que isso. O cristianismo lhe oferece a presença de Deus, a presença do Senhor. Por isso, quando nós entendemos isso, nós se tornamos pessoas melhores. Quando nós entendemos isso, nós não se preocupamos mais, com os desafios desse mundo, com as lutas, com as derrotas, com os escárnios, que sofremos pela nossa fé. Nós não se preocupamos mais, com as pessoas nos fazendo mal em nossas voltas, porque nós carregamos a presença de Deus, e Ele está conosco. A promessa de Deus, a promessa de Jesus: eis que estou contigo todos os dias. Essa promessa de Deus se mantém para hoje e para a eternidade. O maior presente que nós podemos receber é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se fez presente pela minha vida, pela sua vida. Amém? E por que Deus se fez presente? Quando nós vamos para João 3,16, nós entendemos por que Deus se fez presente. Porque Ele nos amou. O texto diz que Deus amou o mundo. O mundo não significa que Deus amou as coisas do mundo, o mundo em si. O mundo aqui na palavra de Deus diz respeito a nós, cada um de nós. Esse é o amor de Deus. O texto fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, irmãos, sabe o que significa tal maneira? Nós não conseguimos explicar, porque o nosso amor, ele é limitado. A referência de amor nossa é com as pessoas em volta. Talvez você tenha sido ou tenha sido muito amado por alguém, muito amado, por um cônjuge, por um pai, por um filho. E glória a Deus por isso, irmãos. O amor de Deus, ele é muito maior do que isso. É um amor de entrega, de sacrifício. Pela manhã eu comentei algo, eu escutei certa vez numa ministração, um pastor falando sobre uma conversa que ele teve com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo perguntou a esse pastor se ele entregaria a vida para uma outra pessoa, para que essa pessoa fosse salva. Ele disse que respondeu ao Espírito Santo: olha, se eu tivesse certeza que essa pessoa fosse salva, eu talvez entregasse, o Senhor me pedindo, talvez eu fizesse. E aí nós podemos chegar a esse ponto, de morrer por alguém, para que essa pessoa seja salva. Mas o Espírito Santo começou a ir em lugares mais profundos, E o Espírito Santo disse para aquele homem: você entregaria
o seu filho, ele na época, né, tinha crianças pequenas, filhos eram pequenos, você entregaria o seu filho para que uma pessoa fosse salva? E aqui, né, quem é pai e quem não é pai, né, sabe também que daí o assunto já muda bastante, né? Você entregaria o seu filho, essa preciosidade que Deus lhe deu, por alguém, para que essa pessoa fosse salva? Então o Espírito Santo falou: você entregaria o seu filho por alguém que lhe desprezaria por toda a vida, que lhe faria mal, que lhe negaria? Pois é, Jesus se entregou por nós. Deus deu Jesus Cristo por amor a nós, no qual muitas vezes desprezamos a Ele, no qual muitas vezes dizemos não para Ele, no qual muitas vezes encontramos coisas melhores nesse mundo, na nossa visão, e trocamos essas coisas por Deus. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, e foi uma semana bem puxada para mim, o Senhor falou ao meu coração sobre isso. Às vezes nós damos muito valor para as coisas desse mundo. Não digo que nós não precisamos trabalhar, né, ter os nossos afazeres, mas às vezes nós trocamos Deus por tantas coisas. Tantas coisas. Abrimos mão de um relacionamento com Deus, num momento com Deus. Sabe quantas vezes o Espírito Santo já falou ao meu coração que gostaria de se mostrar para mim de uma forma diferente, e eu disse não a Ele, porque eu estou cansado, porque eu quero dormir, porque eu quero ficar mexendo no celular, assistindo Netflix. Nós trocamos Deus. E sabe, irmãos, a maravilha e a misericórdia do Senhor é que Ele ainda assim nos ama. Ele ainda assim ama cada um de nós. E hoje talvez seja um dia para que a gente reflita sobre muitas coisas. Nós chegamos no final do ano, né? Nós fazemos planos para 2026, não sei quem faz isso, eu faço, e às vezes, né, não cumpro quase nada. A gente faz plano de ir na academia, né? Olha só, esse acho que todo mundo faz. No dia 2 de janeiro eu vou para a academia. Já passou um ano já e não fomos. Aí agora, chega o dia 2 de novo. Mas a gente é assim, irmãos. E dezembro, né, como eu disse, um ano começando, findando, o outro começando, a gente começa a fazer planos. Quando a gente coloca Deus no centro dos nossos planos? Talvez seja uma reflexão que você deva fazer hoje. Puxa, para 2026, eu quero ter um relacionamento mais intenso com Deus. Eu quero me entregar mais. Eu quero abrir mão de coisas fúteis na minha vida, coisas que não agregam, coisas que só trazem, né, problemas na minha vida. Eu quero abrir mão disso e quero honrar mais a Deus. Quero ler a Bíblia. Quantos de nós, né, não lemos a Bíblia? Não se relacionamos. Quero jejuar mais, ter mais tempo, né, de consagração com Deus. Quero entregar a Deus mais da minha vida. Quero queimar mais da minha vida ao Senhor. Sabe, irmãos, talvez Deus te trouxe aqui para te trazer essa reflexão no seu coração. Coisas que você precisa abandonar, largar. E às vezes, aqui eu digo para os irmãos, às vezes a gente acha que só por estar na igreja a gente está cumprindo a vontade de Deus. Sabe?
Deus deseja relacionamento, irmão. Às vezes a gente serve, mas não se relaciona com Ele. Às vezes a gente está servindo na igreja, mas não agradando a Deus. Que 2026 seja um ano onde nós possamos agradar a Deus, amém? Amém? Com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, porque é isso que Deus pede para nós. Sabe, irmãos, o reino de Deus começa quando Deus invade o cotidiano, o normal. Jesus, Ele nasceu num lar simples, num lugar simples, num estábulo. Alguns dizem que não era estábulo, era um lugar, né, simples demais, onde ficavam os animais. Um estábulo. Num lugar simples. E lá, Jesus, né, viu um ambiente, né, improvável. Era um ambiente improvável para que o Redentor de Israel, né, o Messias aguardado pelo povo, porque havia uma promessa, né, do Messias, e Jesus nasce num lugar improvável para um rei. Jesus nasce num lugar onde ele encontra pessoas comuns que estavam lá, pastores de ovelhas, que eram, né, na época, o mais baixo nível de serviço entre o povo. Nesse lugar, o Redentor do universo, de todas as coisas, nasceu. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu gosta de tocar a terra onde ninguém espera. Esse lugar, irmãos. Sabe, Jesus pode nascer no seu coração. Jesus pode nascer na sua casa. Jesus pode nascer na sua família. Talvez você seja um improvável da sua família. Talvez, né, alguém possa ter falado: olha, todos aqui têm condições, mas somente essa pessoa, somente você, somente eu. É nesse lugar que Jesus nasce. É nesse lugar que Ele transforma. E Deus não está preso a uma condição favorável. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai falar que Jesus nasceu num lugar improvável, onde ninguém o aguardava. Mas Jesus nasceu lá. Jesus pode nascer no coração daquele teu ente querido, que hoje está desviado, afastado de Deus, longe da presença. O improvável. Talvez uma pessoa no qual ninguém dá mais valor. Jesus pode nascer no coração dessa pessoa. Jesus pode nascer no coração, né, do teu cônjuge, do teu esposo, da sua esposa. Coração de pedra, sabe? Coração fechado, que não se quebranta. Jesus pode nascer nesse lugar, porque não há empecilhos para Jesus. Ele pode todas as coisas. Se crê, verá a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Essa é a verdade, é o presente que Jesus é. E esse presente também, irmãos, ele desmascara o moralismo, porque esse presente que é Jesus, ele não pode ser conquistado, ele não pode ser comprado, ele não pode ser merecido. Não importa o que você faz ou fez, irmão, Jesus se fez presente a você. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque presente só pode ser recebido. Nós vamos depois fazer a troca de presentes aqui. Você talvez nem aguarde, nem esperava sobre isso. Foi assim pela manhã, pessoas nem esperavam. Porque presente só pode ser recebido, algo que eu e você recebemos, muito maior do que qualquer presente desse mundo. Não foi por merecimento, irmãos, porque muito pelo contrário, o que nós merecíamos, né,
era o fogo eterno, o que merecíamos era a morte eterna. Mas Jesus na cruz do Calvário, irmãos, conquistou para nós, né, essa ponte que novamente nos liga a Deus nosso Senhor, a graça de Deus. E sabe, quando eu entendo isso, que Jesus não pode ser comprado, Jesus não pode ser merecido, não há mérito meu que compre Jesus. Quando eu entendo isso quebra duas posturas comuns no nosso meio. Primeiro, orgulho. O orgulho, né? Muitos de nós vivemos uma vida de orgulho, que não se prostra, que não se entrega, que tem uma autossuficiência, onde você conquista, você pode, não importa o objetivo que você tenha que conquistar, você por si mesmo faz. E quando você olha isso, olha, eu não preciso de Cristo, eu sou o Senhor da minha vida, eu guio os meus caminhos. E quando eu entendo isso, que Jesus é o presente que necessitamos, essa postura é quebrada e o orgulho é arrancado. E existe uma outra postura, irmãos, que é a da culpa. Puxa, Jesus não pode me curar, me salvar. Não tem mais jeito para a minha vida. Não tem mais jeito por aquilo que eu fiz. Não tem mais salvação. Quando eu entendo quem Jesus é, essa postura também é quebrada. Eu creio que Jesus vai quebrar essas posturas hoje no nosso coração. Toda a culpa do pecado, irmão, todo o orgulho que nos afasta de Deus, vai ser quebrado no nome de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Toda a culpa. Sabe, a Bíblia fala que o nosso adversário, ele é o acusador. Talvez você esteja sendo afligido todos os dias pela culpa daquilo que você fez, e o inimigo esteja te espinhando, o inimigo está te afligindo, falando para você: ei, não tem mais jeito sobre a sua vida não, esquece, Jesus virou as costas para você. Sabe, nós vamos hoje orar sobre isso, irmão. E essa postura, essa voz do inferno que tenta te acusar, ela vai cair por terra no nome de Jesus. Você crê nisso? Creia. Deus te trouxe aqui nesse lugar para mostrar para você o quanto você é amada por Ele, amado por Ele. O presente que é Jesus, ele desmascara o moralismo humano, a autossuficiência. E o Evangelho responde essas duas posturas, dizendo que eu não posso me salvar, não. Através de Cristo Jesus, você pode, você é salvo. Eu não sou mais amado, ninguém me ama. Através de Cristo Jesus, você reconhece e vê o maior amor que você pode receber, muito maior do que qualquer amor que você já experimentou nessa vida. O amor de Cristo Jesus pela sua vida, amém? Esse é o amor de Cristo. E 5, quando nós recebemos o presente, irmãos, nós se tornamos presente. Quando nós entendemos que fomos amados gratuitamente, nós expressamos isso e passamos a amar generosamente. Por ser amado de forma gratuita, eu começo a amar por generosidade. Aquele que ama, aquele que foi amado, ama. Aquele que foi, curado, cura. Esse é o cerne do Evangelho. Aquele que foi tocado por Deus,
aquele que foi curado por Jesus, sarado por Cristo, passa Jesus para outras pessoas. E se nós que recebemos o presente, o maior presente que nós podemos receber nas nossas vidas, que é Jesus, nós então nos tornamos esse presente. Nós se tornamos, ali aqueles que propagam Jesus para o próximo. Por isso a gente começa a amar mais. Por isso nós se importamos mais. Por isso nós não só agora amamos, por reciprocidade. Eu só amo alguém porque essa pessoa me traz algum benefício. Não, esse não é um pensamento de quem segue a Jesus. Eu amo alguém porque Cristo me amou. Por eu ser amado por Cristo, hoje eu consigo amar o meu próximo. E sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Muitas vezes, muitos de nós precisamos quebrar barreiras, porque o amor, ele não é um sentimento, irmãos. Entenda isso. O amor é uma decisão. Eu decido fazer isso. Eu decido amar. Eu decido amar aquela pessoa, que me persegue no trabalho. Eu decido amar, o meu cônjuge. Eu decido amar os meus filhos. Eu decido amar os meus vizinhos, o meu irmão, a minha irmã. Eu decido, porque Cristo fez isso conosco. E quando eu recebo esse presente que é Cristo, eu me torno presente. Sabe, irmãos, algo eu quero falar para os irmãos. A palavra presente, ela tem um duplo sentido. E foi colocado, não foi colocado por acaso. Porque nós entendemos que o presente é aquele bem material, aquilo que você recebe. E quando nós se tornamos presente, nós, fazemos coisas boas dádivas para os nossos próximos, para aqueles que vão receber. Por isso eu me torno um presente. Eu sou um pai melhor para os meus filhos. Eu sou um presente para eles. Para minha esposa, eu sou um presente para minha esposa. Para o meu patrão, eu sou um presente na minha empresa. Eu sirvo com excelência. Para os meus pais, eu me torno um presente, algo valioso, algo bom, porque Cristo fez isso por nós. Sabe, irmãos, às vezes assim, eu tenho vergonha de todos os escândalos que a gente vê na televisão envolvendo pseudos crentes, que deveriam ser um presente para o lugar onde eles estão, seja na política, seja, em qualquer área, mas não são presente, são um estorvo, dão mau testemunho, desonram o nome de Deus pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas falas. Nós somos a luz do mundo, como aprendemos semana passada. Jesus nos ensina, nos fala na sua parábola, a luz ela não é colocada dentro de uma bacia, mas muito pelo contrário, ela é colocada no alto para iluminar. Você foi chamado para esse lugar, para iluminar e não para trazer trevas, porque existem muitos pseudo-crentes que ao invés de serem luz, eles são trevas no lugar onde eles estão. Eles deturbam o lugar. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser presente. Então no lugar onde eu estou, no meu trabalho eu sou alguém, que honra a Deus, servindo melhor. Eu não sou fofoqueiro, eu não sou causador de intriga, eu não crio contenda. Muito pelo contrário, um crente foi chamado, irmão, não para criar contenda, mas para conter contendas. Amém? Você foi chamado, para ser um pacificador.
Agora nós conhecemos pessoas que, né? Parece, certa vez eu escutei uma frase, foi do meu pai, né? Vai apagar incêndio com gasolina. Sim. Tem pessoas que, né, apagam incêndio com gasolina. Não é esse o nosso papel. Mas existe um outro sentido da palavra. Se tornar presente, irmãos, significa estar presente, né? E Jesus, né, fez isso das duas formas. Ele se tornou presente para nós, mas Jesus também está presente em nós. Nós também precisamos ser presentes. E a aplicação que eu quero fazer dessa palavra, irmãos, para as nossas vidas é: torne-se alguém presente na vida daqueles no qual você ama. Seja alguém presente para os seus filhos. A gente tem o costume, né, de largar os nossos filhos com o celular. Ó, vá fazer o que você quer aí, me deixe em paz. Mas sabe, irmãos, algo maravilhoso é você estar presente com seus filhos. Eu falei pela manhã, sabe o que o seu filho vai lembrar da infância dele, quando ele ficar maiorzinho? Não foi o presente, o tênis de marca que você deu para ele. Não foi a roupa. Não foi os brinquedos caros. Ele vai lembrar do tempo de comunhão que vocês estiveram juntos, dos passeios. Isso vai ficar marcado. Então, pais, estejam presentes com seus filhos. A gente tem se afastado, irmãos. Lá em casa a Daiane é muito mais linha dura com relação a isso. Sabe, a mesa. Sabe o quanto é importante nós sentarmos à mesa junto? Estarmos juntos na mesa. Nós vamos, né, ter a ceia, cada um vai ceiar na sua casa, com amigos, com parentes, né? Aliás, irmão, não passe esse dia sozinho. Passe com pessoas. Passe com pessoas que te querem bem. Não se isole. Sabe, esteja presente. Seja um instrumento de Deus. Honre os seus pais. Honre os seus pais. A Bíblia vai falar que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honre teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Sabe, muito de nós estamos fadados, né, tendo os nossos dias encurtados por Deus, por não seguir esse mandamento, por não honrar nosso pai e nossa mãe, não honrando eles. Esteja presente. Talvez, puxa, meu pai mora longe, minha mãe mora longe, sabe? Se importe, ligue, use, né, as ferramentas que você tem. Seja alguém presente. Seja um presente de Deus para a vida deles. Talvez você possa falar: pastor, né, meus pais fizeram isso, foram muito ruins comigo. Irmão, você também é ruim com os outros. Não é verdade? A gente falha um monte de vezes. A gente maltrata os outros. A gente fala coisas que não deveria. E sabe, pega essa, irmão. Por mais terrível que o seu pai e sua mãe tenham sido com você, eles te criaram. Se não fosse ele, vocês não estavam aqui. Simples. Já é um motivo de você abençoar teus pais. Quebre barreiras, irmãos. Quebre barreiras. Você foi chamado por Cristo para ser alguém que derruba barreiras. A gente espera de pessoas ímpias, não crentes, coisas que nós deveríamos fazer, porque nós temos a revelação de Cristo. Talvez a pessoa que você esteja brigando não conheça Cristo. Seja um instrumento de Jesus. Perdoe. Ande mais uma milha. Dê a outra face, irmão. Qual que é o objetivo? O objetivo é que Jesus seja honrado na sua vida. Jesus seja glorificado através da sua atitude.
E esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo. E para concluir, irmãos, queria já chamar o Ministério de Louvor. Nesse Natal, irmãos, no Natal em si, Deus não enviou uma ideia, não foi uma filosofia, um estilo de vida, não foi um monte de regras. Deus não enviou, alguém que faria o seu papel. O texto diz: Deus enviou a si mesmo, o Criador de todas as coisas, aquele que descia na viração do dia para estar com Adão, para ter comunhão com ele, agora se fez carne e o Verbo habitou no nosso meio. Esse é o significado do Natal. Natal não é Papai Noel. Natal não é um tempo do 13º, de você programar suas férias. Mas o Natal, o significado real é: o Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, nasceu numa manjedoura para nos trazer vida novamente. Essa é a verdade sobre o Natal. É isso que nós precisamos mostrar e falar ao mundo. Sabe, irmãos, nesse Natal não espere receber algo de Deus. Ele pode fazer. Mas saiba, irmãos, permita que Deus entregue alguém a você, alguma pessoa. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar ao seu coração, para que você possa ser esse presente. Por recebermos o presente, nós te fazemos o presente. Eu queria que você ficasse de pé. Hoje pela manhã o Senhor me deu um versículo, nem está no slide aí, Kevin, até esqueci de te falar, mas está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, 7 diz assim: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, irmão, quanto esse texto cortou meu coração. Eu já tinha lido ele algumas vezes, mas me trouxe uma tristeza. Saber de Jesus, o Criador de todas as coisas, nasceu num lugar, porque numa manjedoura, num lugar que não deveria ser um lugar para que nenhuma criança nascesse. Mas o texto fala que ele nasceu naquele lugar porque não havia lugar para ele. A cidade estava cheia, havia um recenseamento lá. Jesus nasceu num lugar inóspito, porque não havia lugar para ele. Sabe, irmãos, a gente olha para esse texto e pensa: puxa, como eles puderam fazer isso com uma criança, né? Uma família.
Quantas vezes a gente tranca o nosso coração para que Jesus nasça no nosso coração? Quantas vezes nós fechamos as portas do nosso coração? Jesus não nasce onde Ele deveria nascer. Quantas vezes, irmãos? Queria que você fechasse os seus olhos. Começasse a orar a Deus. Faça uma oração sincera, assim como o salmista nos ensina. Senhor, sonda-nos, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algo que não lhe agrada, vê se há alguma tranca no meu coração, Senhor. Senhor, eu quero abrir as portas do meu coração, quero escancarar meu coração a Ti, Senhor. Não mais viver uma vida, Senhor, se fechando para o Senhor, onde o Senhor insistentemente continua batendo. Senhor, eu quero ceiar contigo, Senhor. Eu quero ceiar contigo, Senhor. Querido Espírito Santo, traz a compreensão, Senhor, desse tempo, Senhor, onde nós se entregamos totalmente ao Senhor, não mais parcial, não mais somente num final de semana vindo a um culto, mas uma vida de entrega, Senhor, de segunda a segunda, 24 horas por dia, não mais saindo desse lugar, Senhor. Oh Deus, nós possamos parar de dizer não ao Senhor, nós possamos parar de dar desculpa, Senhor. Eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para outro dia. Nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem pedido aos nossos corações, Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ministrado, Senhor. Os caminhos que nós precisamos reconstruir, Senhor, que foram destruídos por nós mesmos ou por alguém, Senhor. Nós possamos ser reconstrutores, Senhor. Que nós possamos ser construtores, Senhor. Nós possamos reconstruir, Senhor, e não destruir, Senhor. Fomos chamados para ser construtores de pontes e não destruidores de pontes. Senhor, oh Deus, traz à mente essa pessoa, Senhor. Traz à mente essa situação, nos ensina, nos capacita, Senhor, a ser um presente, assim como o Senhor foi e é um presente para nós. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus, que nessa ceia nós possamos sentar, Senhor, à mesa com aqueles que nos fizeram mal, Senhor. Não pagando mal com mal, mas pagando com bem, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Quem muito foi amado, ama, Senhor. Nós queremos isso, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que nós não conseguimos explicar. Por isso, Senhor, tira toda a ruga do nosso coração. Tira, Senhor, toda a amargura, Senhor. Tira toda a amargura, Senhor. Que haja uma reconexão, Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, Senhor. Entre irmãos de sangue, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus, que esse seja um tempo de reconstrução, Senhor. Seja um tempo de reconstrução, Senhor. Oh Deus, eu oro, Senhor, que possamos voltar a honrar, Senhor, aqueles que nos fizeram bem, Senhor. Traz a nossa memória, Senhor. Traz a nossa memória, Senhor. Pessoas no qual nós temos que ligar, Senhor. Dizer eu perdoo, eu me perdoa, Senhor. Oh Senhor, eu oro no nome de Jesus. Esse é o tempo, Senhor. Esse é o tempo, Senhor. Traz um renovo do céu, Senhor. Traz sobre nós, traz os nossos corações, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Quebra todo coração de pedra, Senhor. Todo coração duro.
mostra, Senhor. Faz-nos entender a necessidade, Senhor, de caminhar contigo. Faz-nos ver, Senhor, onde estaríamos se não fosse o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Comece a orar, querido. Comece a orar. Eu acho que o Senhor vai mexer em alguns corações aqui, trazendo curas na alma, curas na alma. Hein, Senhor? Quebranta os nossos corações, quebranta os nossos corações. Comece a orar, querido. Comece a clamar pelo sangue, pelo agir poderoso de Cristo sobre a sua vida. Comece a clamar sobre essa alma, essa vida, essa pessoa que não conhece Jesus como você conhece, mas que Jesus se faça conhecido hoje sobre essa vida. Que Jesus apareça sobre essa vida, não importa onde ela esteja, não importa em qual buraco ela esteja. Comece a clamar por essa vida, comece a clamar por essa alma. Sim, assim como fomos encontrados, Senhor, assim como fomos encontrados, Senhor. Oh, Senhor, sim, o Senhor, o bom samaritano, Senhor, o bom samaritano, aquele que não se importou em parar, em vir, em descer, Senhor, em gastar do seu tempo, dos seus recursos, oh, para nos cuidar, Senhor, para nos tratar. Nós oramos, Senhor, toca sobre essa vida que está perdida, toca sobre esse irmão que está desviado, Senhor, da graça, do poder de Deus. Toca sobre ele agora, Senhor, toca sobre ele agora. Oh, Deus, que ele possa ter um encontro hoje, nesse momento, Senhor, contigo. Sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declaramos o seu nome, Jesus, sobre nossa família. Nós declaramos o seu nome, Jesus. O seu nome.
faz presente totalmente a ti, totalmente a ti. Aleluia, Senhor. Totalmente a ti. Totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti. Então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Se renda a Ele nesse momento. Então adorarei, nós te adoramos. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Mais uma vez, só as vozes, sem instrumento. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo teu mover, Senhor. Obrigado. Te louvo, Jesus. Tudo que o Senhor tem proporcionado a nós como igreja, Senhor. A nós, Senhor. Não somos merecedores de nada, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, nós vamos ter um momento agora onde nós vamos celebrar com os presentes aí. Alguns irmãos trouxeram alguns presentes. Pode ligar a luz ali. E nós vamos fazer a troca agora. Eu já vou orar encerrando. Você puxa, não trouxe nada, não tem problema, irmãos, não se preocupe, Eu creio que Deus preparou esse momento e eu queria orar, por aquilo que Deus já falou no coração desses irmãos aí, sobre as pessoas, e que esse presente se mostre, um mimo de Deus para a sua vida, amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela palavra, Senhor, obrigado pelo mover dos céus em nosso meio. Nós agora queremos fazer esse momento, essa troca de presentes, Senhor. Ó Deus, onde nós celebramos o Senhor como o maior presente. Jesus que se fez presente. Essa é a maior dádiva, esse é o maior presente. Nenhum desses presentes, nenhuma coisa desse mundo vai se igualar a Jesus, nosso maior presente. Obrigado, Senhor. Que esse seja um tempo, Senhor, ó Deus, onde o teu nome seja exaltado, que o Senhor possa falar através da generosidade, do amor, do carinho dos irmãos, e que nós possamos engrandecer o teu nome. Eu oro no nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, querido?
Deus abençoe sua vida, vá em paz, né? Aos visitantes nós temos, né, um presente especial para vocês, né? Então, que o Senhor possa falar sobre a vida de cada um.